Eu quero que você abra a tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Por que nós somos obrigados a fazer missões? A palavra diz assim: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Presta atenção, que aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós temos a obrigação de anunciar o Evangelho. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu estava numa empresa, numa reunião, no ano 2005. Eu não conhecia o rapaz. O Espírito Santo de Deus falou para mim: prega. Aí você vai aprender hoje. Quando é que eu devo pregar? Às vezes você fica esperando, né? Comprar roupa, sapato, casa bonita. Não, eu vou abrir minha casa para pregar quando tiver tudo certo. E eu estava numa situação muito difícil na minha vida. E eu falei: Senhor, prega. Não é a minha vontade. Não é a tua vontade. Quando você é um missionário, quando é uma igreja missionária, não é você. É Deus em você. Que a pastora Lu falou, Isaías 61, no versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ali, eu cheguei para o rapaz e falei para ele: olha, eu preciso trazer uma mensagem para você, empresário. Que mensagem? A mensagem da salvação. A mensagem de Jesus. Ele olhou para mim e falou: posso falar? Bom, numa mesa de reunião. Pode falar. Na rua Oscar Freire, em São Paulo. Falei do Evangelho. Falei para ele: você vai precisar do Evangelho. E aí Deus me revelou um problema que ele estava tendo com a filha. E ali Deus operou um grande milagre. Mas eu anunciei o Evangelho. E eu disse para ele: olha, se apegue com Jesus. Você vai precisar. Se apegue com o Senhor. E a filha dele estava ali, numa situação muito difícil. Deus operou um grande milagre. Ela melhorou. Passaram muitos anos. E essa semana ele me manda uma mensagem. Infelizmente, a filha dele partiu. Faleceu. Ele certamente falou desse Jesus para a filha. Eu creio. Porque você acaba sendo um multiplicador da palavra de Deus. Às vezes, Deus quer alcançar vidas que você nem imagina, através de você. Por isso, é imposta a obrigação de você anunciar o Evangelho. É uma ordem de Jesus. Você tem que anunciar o Evangelho. Não é porque você... não, eu acho... Não, irmãos, é obrigação. Nós temos que anunciar o Evangelho. Porque o outro lado está anunciando. Se os filhos da luz não tomarem posição, os filhos das trevas tomam o lugar dos filhos da luz. Então você tem que anunciar, você tem que pregar, você tem que falar, você tem que clamar, você deve ser uma boca de Deus na terra. Isso é ser igreja missionária. E também porque é ordem de Jesus. Como é a ordem de Jesus? Presta atenção aqui, gente, por favor. Mateus 28, 19 e 20. Mateus, não distraia. Mateus 28, 19 e 20. Essas são palavras do Senhor Jesus. Jesus falou assim:
portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que acontece, irmãos? O que acontece é o seguinte: muitas pessoas procuram bênçãos de Deus. Muitas pessoas querem bênçãos de Deus. Elas querem ficar gorda de bênção, mas elas não querem o conhecimento da palavra de Deus. Se você fala que você vai orar, alguém vai ser curado, todo mundo quer. Todo mundo quer. Se você ora e a pessoa vai ganhar um carro, vai fazer uma viagem, todo mundo quer, irmão. Agora, poucos são aqueles que querem intimidade com Deus. Esses são os missionários. O pastor Nelson não tem a menor pretensão de ser um pregador famoso em rede social, irmãos. Eu quero ser conhecido no céu. Para mim, pouco importa ter 500, 100, nenhum seguidor. Agora, se eu tiver um seguidor do céu, que é o Senhor, os anjos do Senhor, para mim está bom. Então, o que nós temos que entender que Deus, Ele quer que a gente vá, portanto, ide. Então, você tem que entender alguma coisa. Você tem que ir, alguém tem que ir. Aonde você vai? No teu vizinho, no teu parente. Em algum lugar você vai. No Paquistão, na China, na Bahia, você vai. Ide. E aí, qual é a primeira coisa que Jesus fala? Ensinando. Você tem que aprender para ensinar. Se você não aprender, você vai ensinar o quê? Então Jesus fala, portanto, ide, ensinai todas as nações. Tem algumas pessoas que têm um chamado para ir para as nações, outros não. Mas Deus quer atingir todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai batizar ninguém no teu nome. Você conhece a palavra, você aprende a palavra e você vai lançar a palavra de Deus. E você vai batizar no nome de Jesus. Não é você que está indo lá, é o Espírito Santo de Deus que está em você. Quando você toma posse disso, não existe nada impossível para você. Quando você diz, não, eu vou pregar, eu vou anunciar, mesmo que a pessoa não queira, você anuncia, você ensina. Então eu vou falar de um negócio que você precisa aprender. Eu falei nos jovens aqui. Tem um negócio que chama teste. T-E-S-T. Quando você começar a evangelizar alguém, você começa a analisar você mesmo. A primeira coisa, o primeiro T é, essa pessoa é tratável? Tem gente que não é tratável. Que você não consegue ter um diálogo com a pessoa. Porque a pessoa, ela acha que ela sabe tudo. Jesus falou, portanto, ide e ensinai. Para você ensinar, você vai ter um diagnóstico da pessoa. E é esse diagnóstico que eu quero passar para você agora, com uma igreja missionária. Primeiro, você vai analisar a pessoa.
Se você perceber que a pessoa não é tratável, quem é a pessoa não tratável? A pessoa que refuta você imediatamente antes de você falar. Ela não é tratável. Se você quer ganhar essa pessoa para o Senhor como uma igreja missionária, como uma visão missionária, você vai ter que orar e clamar para que o Senhor transforme aquele coração num coração tratável. Porque tem gente que não quer ser tratada. Ela é doente, sou doente, quero morrer doente. Eu não quero Jesus nessa situação. Agora, se Jesus vier com alguma bênção, isso eu quero. A segunda coisa, o E. A pessoa é ensinável. Normalmente, quem não é tratável, não é ensinável. O que é isso? É que a pessoa, ela sabe tudo. Então, você não tem como ensinar nada para a pessoa, porque ela acha que ela sabe tudo. Então, você vai ver, olha, ela não é tratável e ela não é ensinável. Quem não é tratável e não é ensinável, não é submisso. Conhece? A pessoa que não é submissa à palavra de Deus, você vai ter uma grande dificuldade de fazer esse trabalho missionário. Tratável, ensinável, submisso. E a quarta coisa que você vai ver que realmente complica: a pessoa não é transparente, é falsa. Falar o português, claro. É gente falsa, que na tua frente fala uma coisa e por trás fala outra. Isso pode ter dentro da igreja, é a história do joio e do trigo. Eu falei com os jovens. Você vai ter que saber conviver com isso, porque na tua família também tem joio. Às vezes você é um trigão, né? Aquele trigão reluzente. Você acha, não, todo mundo é trigo. Não. Tem o joio e tem o trigo. Você tem que saber conviver com isso. O que é o joio? A pessoa que não é tratável, a pessoa que não é ensinável, a pessoa que não é submissa e a pessoa que não é transparente. E Jesus conhece claramente isso. E você, como missionário, como homem ou mulher de Deus, você começa a fazer um diagnóstico da pessoa. Mas isso para que serve? Para você ter inteligência. Não é para você acusar a pessoa, não é para você sair por aí falando disso, não. É para você ter um diagnóstico se você tem interesse de ganhar aquela vida para o Senhor. Você sabe, olha, essa pessoa não passou no teste. Então eu tenho que pensar e pedir a Deus estratégias para ganhar ela para o Senhor. Qual é a estratégia para você ganhar teu pai, teu irmão, teu cunhado, teu primo, aquela pessoa que não é tratável, que não é ensinável, que não é submissa, que não é transparente? Eu já contei um caso aqui para vocês, de uma casa que eu fui fazer pregação com a pastora Lu, o homem era bravo. Falaram para mim, o senhor vai lá, pastor? Eu vou. Mas ele é brabo. Eu falei, eu gosto de gente braba. Carlinha conheceu. Aí, mais um testemunho, irmãos, de como é importante. O nome dele era Anésio. E ele era brabo, homem. Brabo. Mas brabo, gente. E homem desse tamanho, hein? Desse tamanho. Aí a mulher dele falou para mim assim, pastor, ela você vai fazer na minha casa mesmo um culto? Eu falei, vou. Fala com o teu marido que eu quero ir lá. Ela falou com ele liberou a casa. Quarta-feira a gente fazia o culto lá. Quarta-feira, o pau comendo. E o pastor Nelson lá, pregando. E o homem ficava de longe assim. O homem era brabo, hein? Grande. Primeiro culto, eu já fui nele. Falei para ele assim, ó, até o último culto você vai aceitar Jesus. Não vou aceitar nada. Eu falei, vai aceitar, meu bem. A pastora, vai aceitar. Por
que eu vou aceitar Jesus? Simples. Porque a tua irmã está com câncer, ela nem sabe ainda que está com câncer. Eu estou te revelando hoje aqui, mas não fala nada para ela não. Quando eu orar no último culto, ela vai ser curada. Ele olhou para mim e falou, não, isso não. Eu falei, terceiro culto, ele me chamou no canto, pastor, aquele negócio que o senhor falou lá é verdade. Eu estou falando. Quarto culto. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Quem levanta a mão? Tá. Falei para ele assim, ó, e tem outra coisa, eu vou te dar uma notícia. Você vai virar presbítero na igreja. Ele falou, mas eu não quero nem ir na igreja. Eu falei, vai virar presbítero na igreja. Diácono, presbítero. Irmãos, o homem foi para a igreja, virou um cooperador lá na igreja. Infelizmente, agora nesse negócio do Covid, ele faleceu. Ele faleceu. O filho dele mandou uma mensagem para mim. Obrigado, pastor Nelson. Porque o meu pai tinha o Senhor como pai na fé. Nós temos convicção que ele foi para a glória de Deus. E se a gente não prega? Ele não era transparente, ele não era tratável. Ele não era ensinável. Ele tinha muita dificuldade com isso. Mas a gente foi lá e trabalhou no coração dele. Falou do amor de Deus, Deus revelou coisas para ele e no final ele virou uma bênção de Deus. Por que eu estou te falando isso? Para você não desistir de ninguém. Não desista de ninguém. Porque você, a Bíblia diz que nós que conhecemos a palavra, seremos cobrados primeiro. Não ache que você é muito especial, super importante, não. Nós seremos cobrados primeiro. Então, quando você está na igreja, conhece a palavra, você precisa ensinar. Não é ir lá e falar para a pessoa, você vai para o inferno. Irmão, nunca faça isso. Quem é você? Você tem a chave do céu e do inferno? Eu não tenho. Nunca coloque ninguém no céu e nem no inferno. Por que muitas pessoas se afastam da igreja? Porque tem muita igreja, tem muito crente ignorante, que não conhece a palavra e não sabe conversar. A primeira coisa que você tem que perguntar para você mesmo, o que Jesus faria? Você acha que Jesus iria sair por aí falando? Não, não iria, irmãos. Então, ensinando. Como é que você ensina? Conhecendo a palavra. Depois que você ensina, ninguém resiste ao Espírito Santo. Aí você vai batizar. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você vai ensinar a guardar todas as coisas até que Jesus venha. Porque ele vai vir. E aí Jesus fala assim, olha, avisa ele que eu estou convosco todos os dias da tua vida. A pessoa fala, é mesmo? Jesus vai estar com você todos os dias da tua vida. Todos os dias. Você acorda de manhã, Jesus, o Espírito Santo já está lá. Você vai dormir, o Espírito Santo está lá, irmãos. Todos os dias da tua vida. E aí, a terceira parte dessa mensagem. Por que é um princípio básico a propagação do Evangelho? Por quê? Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Eu não falei que estava vindo coisa boa por aí? Quando os meninos estão aqui louvando, tocando instrumento, as meninas estão cantando, Fábio, a equipe de louvor, quando você está limpando a cadeira, arrumando a cadeira, você está anunciando coisa boa. Quando você está lá no som, as meninas, os meninos lá cuidando, está anunciando coisa boa. Então,
O que é uma igreja missionária? A primeira coisa que Deus fala, coloca no 10, no 13, por favor. Olha, é uma promessa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um pastor amigo meu, no começo do ministério, andando pelo Rio de Janeiro, uma bala perdida, pegou no menino. Aí começou a sangrar. Colocou o dedo assim, para estancar o sangue. Falou para ele estava assim: você já aceitou Jesus? Ele não. Então vamos fazer a oração agora. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Quero. Fez a oração rapidinho. Acabou de fazer a oração, o menino morreu. Mano, é sério que eu estou falando. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma promessa de Deus. Você pode viver uma vida inteira sem Jesus. Na hora da morte, se você se arrepender e pedir a salvação, o Senhor vai te salvar. Por quê? Porque a promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que... Presta atenção nisso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vai invocar? Segue no 14. Como, pois, invocarão aquele que quem não creram? Ou seja, se o pastor não tivesse ido lá falar com ele, será que ele, naquele momento, ia pedir salvação para Jesus? Talvez não. Talvez sim, eu não sei. Eu tive essa experiência com meu pai. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que você vai crer em algo que você nunca ouviu falar? Se você não anunciar como missionário, como missionária, como é que você vai salvar a tua casa? A pessoa pode negar, não querer. Isso é uma opção dela. Mas nós não temos a opção de não falar. E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós trabalhamos com futebol, nós temos uma agência, trabalho com duas áreas: exportação e importação, e agência de futebol. A nossa agência de futebol é uma agência missionária. A maioria dos atletas que trabalham com a gente foram batizados nas águas e chegaram na empresa sem conhecer o Evangelho. E a gente começa a fazer o quê? A anunciar o Evangelho. O Lucas foi até o Japão com o atleta para ganhar ele para Jesus. Hoje ele é batizado, está na igreja, tocando violão, feliz. Aí eu te pergunto, quanto vale essa alma? Está aqui o Gabriel, chegou na nossa casa, colocou a santinha lá em cima da cômoda. Eu falei alguma coisa para o Gabriel? Pergunta para ele, está aí. Não falei nada. Chegou lá em casa, lá da Piauí, lá é bem católico o negócio. Aliás, é o estado menor, é o estado que menos tem evangélico no Brasil. Foi lá, em casa, botou a santinha. Eu falei alguma coisa para ele? Deixa a santa dele. Não tem nada, dentro da minha casa. Mas aí o Gabriel é um menino inteligente demais. Começou a vir na igreja com a gente. Ele nunca negou. Vai ter culto hoje? Ai, Gabriel. Culto. Até que um dia sumiu a santa. Caramba, o que aconteceu? Teve um milagre da... Gabriel está aí hoje pregando no clube. É praticamente um pastor lá no time. Mas nós nunca acusamos, nunca falamos nada para ele. Mas ele é inteligente, ele é ensinável, ele é tratável. E nós também temos que ser. Ele é submisso, ele é transparente, ele aprendeu. E Gabriel já está pregando. Até lá na terra dele, para a família, a noiva e todo mundo.
E ele está sendo o quê? Um canal de bênção, um missionário. E aí Deus prepara ele para enviar. Não adianta, se você quer ser enviado, daqui a pouco ele está em Portugal, está na Espanha, está na Alemanha, eu não sei onde é que Deus vai levar ele. Eu sei que vai levar ele para lugares altos. E você pode escrever onde eu estou falando aqui. Por quê? Porque Deus vai usar ele, não só no futebol, que é a qualidade dele, o conhecimento dele, a técnica, mas tem almas para serem alcançadas. E nossa empresa prepara eles para ir, para alcançar almas. O teu trabalho, a tua visão, tem que ser uma visão missionária. Quando você tem uma visão missionária, não falta nada para você, igreja. Nada. Nada. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Então você tem que trazer uma mensagem para a pessoa crer. Agora nós vamos falar sobre outra coisa. Aonde fazer missão? Aonde fazer missões? Vamos lá em Atos 1:8. Foi combinado, a pastora falou de Isaías 61, e eu quero falar de Atos 1:8. Lembra que eu falei que aceitar Jesus, se transformar filho de Deus, é um poder? É poder. Por quê? A palavra diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus vai te levar para você não ter noção para onde. Quando você fala assim: Senhor, eu quero ser luz nesse mundo, eu quero ser sal nessa terra, você vai ter coragem de fazer essa oração? Quero. Eu e a pastora fizemos um curso no começo do ministério, Carol. Tinha 12 casais escolhidos, 12 casais, 12 apóstolos, 12 casais. Bom, enfim, aí nós fomos fazer o fechamento do curso lá em Guararema. E aí a pastora ficou de um lado, não a pastora Lu, a outra pastora lá. Na verdade não é pastora, ela é a esposa do pastor, né? Ficou de um lado e os varões do outro lado. Mas no final já não tinha 12, tinha menos. No meio do caminho, já foi desistindo um monte de gente. Que o negócio começou a ficar estreito. Aí, o pastor falou assim: fecha os olhos. Os homens. Aí eu fechei, né? Aí o pastor começou: bom, finalzinho do curso, eu queria fazer uma oração, mas só vai levantar a mão aqueles que quiserem que o Senhor nesta tarde, a partir de hoje, cuide da tua vida, 100%. Se você anda de BMW, que tinha rapaz lá de BMW, de repente Deus vai tirar a BMW, você vai andar de Fusca, ou você vai andar de ônibus. Se você tem casa própria, de repente Deus vai tirar a tua casa e você vai fazer missão não sei aonde. De repente isso, e aí ele começou a falar só coisa ruim. Eu pensei: meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas é uma coisa, ele falou no final, nunca esqueço disso: Deus vai cuidar da tua vida completamente. Aí eu pensei assim: se Deus vai cuidar da minha vida completamente, tem alguém melhor que Deus para cuidar da gente? Aí eu levantei a mão, bobado. Aí conforme eu abri o olho, só tinha eu de mão levantada. Eu pensei: meu Deus, será que eu fiz besteira? Aí o pastor falou: ó, vocês podem ir embora, eu vou orar pelo irmão Nelson. Eu falei: pastor, o que eu fiz aqui? Só eu levantei a mão? Ele falou: é. E ali a gente fez uma oração, ele fez a oração, e Deus fez todo esse trabalhar dele. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você resolve por Jesus,
Quando você entrega a tua vida completamente por Jesus, o Espírito Santo vem com poder sobre a tua vida. E você não tem medo de mais nada, nem de morrer. Porque aí você conhece a palavra. E a morte, para o crente, é lucro. Entendeu? Agora, quando você tem medo, você se apega na terra. Então as pessoas ficam apegadas a carro, a casa, a apartamento, a bens. E elas esquecem do melhor, que é Jesus. E aí, onde você tem que pregar? Primeiro lugar, Jerusalém. Aonde é Jerusalém na tua casa? Na tua vida? É a tua casa. Jerusalém é isso aqui, ó, onde teu braço pode alcançar. Está lá no teu trabalho, tem aquele menino, aquela menina lá, ou na tua faculdade, está em Jerusalém. Que é a tua terra ali. Jerusalém. É a tua Jerusalém. É aonde o teu braço alcança. Por exemplo, eu estudei na Inglaterra, e lá na Inglaterra, vem cá, pastora Lu, você nunca vai fazer que nem brasileiro. Porque brasileiro, vou te dar um exemplo aqui. Brasileiro, vem, sobe aqui. Brasileiro em inglês. Brasileiro chega, cumprimenta. É brasileiro. Tudo bem, amiga, conheceu agora. Ô, amiga, vamos no banheiro. É o brasileiro. Dá 3 beijinhos. Já, nossa, irmão. Pensa. O inglês agora. Essa aqui, ó, é a distância. Se você ficar mais assim, já começa a falar, tá com muita intimidade. Porque é a cultura. Para nós, isso aqui é a nossa Jerusalém. Jerusalém. Você tem que ganhar essas pessoas para Jesus. Do teu jeito. Se ela quer ou não, é outra conversa. Mas você vai falar de Jesus para essa pessoa. Obrigado, pastora. A sua participação é fantástica. Judéia. Você começa a ir lá naquela tia de Rio Claro. Tem gente aqui que tem tia lá em Rio Claro. Tem gente que tem tia lá em São Carlos. Lá no Taubaté. A Judéia. Samaria. Lá no Piauí. Vai lá já a 3.000 quilômetros daqui. Rio Grande do Sul. Para eles, nós é a Samaria. Para nós, eles é a Samaria. Já é uma distância maior. E até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Paquistão. Então, tem algumas pessoas com um chamado missionário que vão ganhar só gente em Jerusalém. Ele só prega para Jerusalém. Ele não sai de Jerusalém. Amém. Fica lá em Jerusalém. Tem gente que vai para Judéia e Samaria. Vai para Judéia. Você vai lá, para Mauá, Grande da Serra, São Caetano, enfim. Você está aqui na Judéia. Samaria. Você começa a ir para outro estado. Nós estamos aqui pela internet pregando para todas essas regiões. E até os confins da terra. Quem vai para os confins da terra? Deus tem chamado específico para quem vai para a China, vai para o Paquistão. Aí você tem que se preparar para ir para os confins da terra. Se você quer ir para os confins da terra, você precisa aprender a falar idiomas. Deus não vai te mandar lá se você não souber se comunicar. Você tem que saber de cultura internacional. Você precisa estudar para Deus te enviar. Por isso que a Bíblia diz, ensinando-os. Você tem que conhecer a Bíblia, e você precisa conhecer a Bíblia em inglês, em espanhol, não é só em português, para você não chegar lá e fazer um papel digno de um servo, de uma serva de Deus. Por que adianta você chegar lá e não sabe comunicar? Você precisa saber se comunicar para ir para os confins da terra.
Amém, igreja? A não ser que você tenha um intérprete lá, mas aí é uma outra situação. Então, você tem que pregar e fazer missões em todo lugar. E quando devo fazer missões? 2 Timóteo 4:2. Está tudo na Bíblia, irmãos. Não tem como fugir. Está tudo na Bíblia. A palavra diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. O que é isso? Você tem que fazer a obra em todo tempo. Em todo tempo. Todo tempo você tem que pregar a palavra. E fora de tempo também. Porque nós temos a tendência de ficar esperando o tempo bom. Então, quando... Tem gente que fala assim, quando ela vier na minha casa de azul, eu falo. Então, eu vou abrir a palavra aqui. Ver o que Deus vai falar. Ah, meu Deus. Aí abre no mapa. Não é para fazer nada. Não, irmãos. Já está na Bíblia. Você tem que pregar tempo e fora de tempo. Qual que é o nosso problema? Que a gente se acomoda. A gente tem que sair do comodismo, falar, mas não é, presta atenção, que aqui está um negócio que eu não gosto, e eu vou explicar para vocês por quê. Normalmente as pessoas querem fazer missões, querem pregar a palavra, querem anunciar só um Jesus, maravilha, um Jesus docinho. Então a pessoa fala assim, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Nunca diga isso. Primeiro, você não sabe se Jesus ama a pessoa, e você não sabe se Jesus tem um plano na vida da pessoa. Aí você prega isso para a pessoa daqui uma semana morre. Qual era o plano? Era morrer? E ela morre sem Jesus. Você acha que ela vai para o céu? Então, olha o que a Bíblia diz. Prega a palavra insta, a tempo e fora de tempo. Admoesta, admoestar, repreender, exortar, com toda a longanimidade. O que é isso? Você tem que ter sabedoria, você tem que ter paciência, você tem que ter paz, e você tem que se ensinar a pessoa. Porque muitas pessoas, ela está com a vida toda torta. Aí você vem e fala, Jesus te ama. Ah, então eu vou continuar com a vida torta? Jesus me ama? Falta sabedoria. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e enviou Jesus. Então vamos lá. João 3,16. Para você que quer fazer missões, ou quer evangelizar, para você entender isso que eu estou falando. Como as pessoas não estudam a Bíblia e não lêem a Bíblia, então elas gostam de falar coisinha linda. Todo mundo gosta de ouvir, irmão. Quem não gosta de ouvir? Jesus te ama. Todo mundo gosta. João 3,16. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então as pessoas pegam esse versículo para falar, Jesus te ama. A Bíblia diz, quem é professor de português aqui? Deus amou o mundo, não diz que Deus ama o mundo. Eu tinha pensado nisso, pastor. Deus amou o mundo. Ele amou o mundo e enviou Jesus. Naquele momento ele amou o mundo, falou assim, eu preciso salvar essa raça. E ele enviou Jesus. E tem pessoas que pegam e analisam de forma errada esse texto. E aí, eu quero que você vá 20 versículos para frente. João 3,36. No mesmo capítulo de João 3,36.
Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Opa! Essa parte da Bíblia eu não conhecia, pastor. Eu só conhecia a parte do amor. Aí é a parte da ira. Então, se você quer falar para a pessoa de amor, fala também da ira. Porque está na Bíblia. Só que eu estou falando. Então, quando você é um missionário, você tem que conhecer a palavra. Você tem que ensinar a pessoa, falar, olha, Jesus é maravilhoso. Jesus é um Jesus de amor, mas ele é um Jesus de ira também. Não brinca com ele. Não fica atrás dessa teologia da Disneylândia. Porque você só vai saber quem é Jesus, o Jesus seu, quando você morrer. Se você não quiser ele, você não vai ver a vida. O que é essa vida que ele está falando? Vida eterna. É dura essa palavra, mas é real. Irmão. Não verá a vida. Porque você está vivendo essa vida, não está? Essa vida, Jesus não se importa com ela. Quem tem que cuidar dessa vida é você, sou eu. Mas na vida eterna, para entrar lá, ele que é o chefe. Ele é que tem um bilhete da entrada. Será que a gente vai entrar? A Bíblia diz que a porta é estreita. Está entendendo isso? Para você não sair falando para todo mundo aí, Jesus te ama e tem um plano na tua vida, cuidado com falar isso. Porque as pessoas querem vender o evangelho barato. E o evangelho não é barato, irmão, ele é caro. Teve alguém que morreu na cruz por mim e por você. Sangue precioso. Amém? Glória a Deus. E quem está disposto a fazer missões? Eu estou acabando, viu? Daqui a pouco. Quantos? Tem muita gente, né? Nossa, tem muita gente. Tanto é que o Brasil, 0,04% das igrejas são missionárias. Então tem muita gente querendo fazer missão, né? 0,04%. Mateus 9, 37 e 38. Mas isso já estava na Bíblia. Já está na Bíblia. Jesus falando. Olha que Jesus falou. Então, ó, vamos lá. Enquanto você está abrindo a Bíblia aí. Mateus 9, 37 a 38. Quero mandar um abraço aqui para a Kelly, para a Miriam, a Stephanie, Geraldo, todos os irmãos aí que estão online. Para a glória de Deus. A Bíblia diz assim: então disse a seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, o campo missionário é enorme, mas são poucos os que querem trabalhar. Poucos. Rogai, então nós temos que orar a Deus para que Ele mande trabalhadores para a seara. Quem quer realmente fazer a obra. Porque desde o começo, Jesus falou, o campo é grande, mas tem pouca gente querendo fazer. O campo é maravilhoso, mas tem pouca gente querendo fazer. Esses dias, eu fiz uma pregação falando da tribulação. Me ligou um amigo, 30 anos de igreja. Ele falou para mim assim, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio não, tribulação. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Ele falou, não, pastor Nelson, eu fiquei bobo. Porque eu nunca escutei uma pregação desse tema aí. Eu falei, mas para. Por quê? Porque não é um tema que dá ibope. Mas é real, irmão. Se você prega e uma pessoa, que nem esse rapaz que me ligou, é salva e entende a palavra, já ganhou. Já está certo. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje uma pregação coach. Tem um monte de cara famoso aí, coach. Então ele coloca você como, você tira Jesus do centro e coloca você. Porque você é praticamente um Cristo.
Porque você pode todas as coisas daquele que te fortalece, mas não vê o resto do versículo. E aí você se enche, né? Ai, meu Deus. Mas às vezes Deus está te chamando para fazer missão. Às vezes Deus está te chamando para abençoar a obra. Mas não, você quer ouvir que você é a última bolacha do pacote. Gospel. E aí começa aquele alisamento. Começa aquele negócio, inflar a pessoa. Você começa a achar que você... Não, porque eu sou evangélico. E daí que você é evangélico? Porque no dia, Jesus vai pedir para você mostrar a tua mão. Jesus não vai perguntar se você é evangélico, o que você é, irmão. Esquece isso aí. Jesus vai querer saber o seguinte: o que você fez para mim na terra? Não, eu era da igreja. Você não está entendendo, irmão. Eu quero saber o seguinte: me mostra a tua mão. Você acha que evangélico vai ser salvo? Não. Ninguém é salvo por ser evangélico, irmãos. Você é salvo por aceitar Jesus como teu salvador. Tem pessoas que passam, presta atenção nisso. Você pode entrar no céu, mas sem galardão. O que é isso? Você vai entrar no céu, vai ter tua casinha lá, mas você não tem galardão. O que Deus quer te dar? Galardão. Você tem que entrar no céu com glórias que você fez na terra, pelo nome de Jesus. Porque vai ter gente que Jesus vai falar: em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu orei, em teu nome curei. Jesus vai falar: afasta-te de mim, maldito, pois não vos conheço. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Não é? Te amo. Não brinca. Eu estou falando sério, é a palavra. Nós somos usados por Deus para curar. Quem cura é Ele. Não é o pastor Nelson. Não é você. Quando a gente tem essa consciência, você fala: não, peraí. Por isso que a seara é grande. Porque tem muitos querendo glória para eles. E essa pessoa que quer glória para ela não recebe galardão do céu, irmão. Porque não tem como você entrar no céu tendo um galardão para você. Ter a glória para você. Você pode ter o galardão se você fizer a obra. Mas se você quiser glória para você, você não entra no céu. Porque você tira a glória de Deus. Como fazer missões? 3 maneiras: orando, contribuindo e indo. Isaías 6:8. Último versículo. Você tem coragem, depois dessa mensagem, falar isso aqui que Isaías falou? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer ser enviado por Deus? Você quer fazer a diferença como um missionário, uma missionária? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou você quer continuar na zona de conforto? Ou você não tem amor pelas almas? Envia, Senhor, a mim, eu quero ir. Você pode orar pelas missões. Você pode orar pelo pastor Nelson por essa obra. Você pode contribuir para que a obra avance. E você pode ir. Você pode falar: Senhor, eu quero ir. Reconheça que há muito a fazer. Eu reconheço isso em relação ao trabalho de missões no Brasil e no mundo. Nós precisamos levar os homens ao conhecimento da verdade. Todos nós temos dificuldades, temos lutas. Existem missionários que são abandonados no campo.
Nós nunca podemos aceitar isso. Nós temos que cooperar. A Roja agora, nossa missionária no Paquistão, a mãe dela ficou doente, problema no coração. Ela me ligou, chorando. O que a gente fez? Nós, como igreja, eu enviei dinheiro para ela ir para a cidade melhor lá, para a mãe dela cuidar do coração. Imagina se o pastor Nelson simplesmente abandonasse a menina. É a mãe dela. O dinheiro saiu do caixa da igreja. Você enviou. Você que oferta nesse lugar. Você que dizima nesse lugar. O dinheiro chegou lá no Paquistão. Olha, irmão. O dinheiro saiu de Santo André. Chegou em Canual. Já tínhamos enviado o dinheiro para um mês. Mas houve uma emergência. Quero que você saiba que você já está fazendo missões, contribuindo. Ore. Quem tiver no coração de ir nesta noite, eu vou orar por você. Eu vou clamar por você. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos fazer as ofertas e você vai ofertar. Eu quero saber se tem alguém aqui que tem no coração de fazer missões. Vem aqui na frente, rapidinho. Se tiver alguém. Fala, não, pastor, eu tenho no coração de fazer. De ir. De fazer mesmo. Não é por emoção. É porque você fala, não, eu tenho um chamado. Quero fazer. A igreja vai te apoiar. Você vai. Para onde você vai? Eu não sei, mas você vai. Eu nunca imaginei na minha vida ir para os países que eu já fui. Muito menos, irmãos, ir para o Paquistão, que nós vamos agora em outubro. Eu nunca imaginei isso. Mas o tempo, o campo, o mundo é do Senhor. Ele sabe o que ele faz. Eu vou orar por vocês. Eu vou ungir vocês. Em nome de Jesus. Ah, Deus. Pai do seu nome. Vou começar de lá. Senhor Jesus, nesta noite, Ele receba o teu coração como um coração missionário, para a glória de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, receba o teu coração como um coração missionário, para a glória dele, glória de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, receba o teu coração como um coração missionário, para a glória dele, para a glória de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, receba o teu coração como um coração missionário, para a glória dele, para a glória de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, receba o teu coração como um coração missionário, para a glória de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, receba o teu coração como um coração missionário, para a glória dele, para a glória de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, receba o teu coração como um coração missionário, para a glória de Deus. Quero que vocês agora olhem para lá. Olhem para lá. Vira e olha para lá.
Você agora que está aqui, que falou que quer ser missionário, você vai olhar para o povo, para a multidão. Você vai escolher uma pessoa e você vai fazer o seu primeiro ato missionário. Vai sair do teu lugar agora, vai escolher alguém e vai abençoar essa vida. Quero convidar o grupo de louvor para estar aqui. Pode sair. Se for no louvor também pode vir, não tem problema não. Edson, vamos orar por você, em nome de Jesus. Às vezes parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo tanta coisa. Você colocou teu coração para fazer a obra. Nessa noite o Senhor recebeu.